Saudações investidores! Hoje vamos analisar um dos fundos imobiliários que estão dentro da minha carteira pública, criada no mês passado, e que vamos atualizar sempre o que eu vou estar fazendo com essa carteira. Vou falar para vocês o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, o que eu estou reinvestindo. E para isso, vamos primeiramente dar uma olhada no último relatório gerencial de um dos fundos imobiliários que estão dentro dessa carteira, que é o LVBI11, que na minha opinião hoje é um dos melhores, se não o melhor fundo de risco-retorno hoje na carteira. E não só na carteira, mas na Bolsa Brasileira, que é o LVBI11, é a minha opinião. Aqui podemos ver a distribuição setorial da minha carteira de fundos imobiliários, 33% em papel é o que domina. Para quem assistiu o primeiro episódio de eu apresentando a carteira, vocês sabem que minha carteira de fundos imobiliários ela é 100% focada em só dividendos, não estou nem aí para valorização patrimonial. Portanto, isso explica, né, a maior distribuição em fundos de papéis, que são fundos que historicamente sempre pagam mais dividendos do que os fundos de tijolo, por exemplo. E aqui seria a divisão dela, não só por segmento, mas por setor. Podemos ver aqui fundo de tijolo e fundo de papel estão mais ou menos igual. E por ativo, a distribuição dela por ativo. Esses são os ativos que eu tenho atualmente na minha carteira de fundos imobiliários. E hoje vamos analisar o LVBI11. Esse é o último relatório gerencial do LVBI11, que foi, no caso, o relatório de setembro de 2024, como podemos ver aqui. Mas antes de fato falar do relatório gerencial, eu tenho que me dar prioridade sobre o tema, né? Então eu queria falar para vocês que eu assisti mais de 24 cursos só pela plataforma da Finclass do Primo Rico. Tenho mais de 64 horas assistidas de aula só desse curso. E eu fiz mais diversos outros cursos, curso com a filha do Bassi, curso de criptomoedas e cursos com o Ricardo Figueiredo, aqui pela Finclass, que é um exímio investidor de fundos imobiliários. Então eu acho que eu tenho um mínimo pelo menos de conhecimento para transmitir, para poder compartilhar com vocês. Eu só queria falar isso antes de sair aqui como qualquer pessoa na internet e ficar falando um bocado de besteira sem entender. Então eu me valorizei e me estudei, me aprimorei para poder estar falando isso aqui para vocês atualmente. E agora sobre o relatório de fato, eu peguei o marca-texto virtual aqui e ponderei já algumas questões que eu acho importante compartilhar com vocês sobre esse fundo. A gestora dele é a VBI Real Estate, que foi comprada recentemente, como o próprio relatório gerencial fala aqui, pela Pátria. A Pátria anuncia a conclusão de 100% da aquisição da VBI Real Estate. Então, apesar de continuarem com os mesmos gestores, como aqui na linha de baixo fala, os fundos continuarão sob a gestão dos respectivos times de gestão liderados por Rodrigo, blá blá blá, e Ken, blá blá blá, sócios fundadores da VBI e agora sócios da Pátria. Por que isso é importante? Porque a VBI ela é um fundo muito bem gerido, que eu acho, como eu falei para vocês no início do vídeo, um dos melhores fundos hoje de logística, se não for o melhor. E a gestão deles, apesar dessa compra da Pátria, permanece a mesma. E essa não é nada mais nada menos do que minha opinião, entendeu? Então não significa uma verdade absoluta. Aqui podemos ver algumas movimentações mensais, no caso sobre o fechamento ou seja, fecharam locações de 2 módulos do ativo Cajamal, que é muito bom. Aí, conforme informado no relatório do último mês, que nós não vimos, quer dizer, eu não compartilhei com vocês, né? O ativo Itapevi, ele realizou a devolução do espaço deslocado, a gestão segue trabalhando ativamente. Ou seja, resumindo, isso aqui é inadimplência não. Isso aqui é vacância. Abriu o espaço, o inquilino que estava lá não está mais. Isso que aconteceu, isso é uma notícia ruim, só que é um imóvel não tão expressivo no fundo e também não é o imóvel inteiro, entendeu? Resumindo, está tranquilo, nada com que se preocupar. Adicionalmente, o time de gestão tem mapeado a devolução do espaço locado pelo Dias Porcentagem no ativo Mauá, que estava inicialmente planejado para o mês de setembro e atualmente possui expectativa para acontecer em 2024. Ou seja, eles estão avisando para a gente que provavelmente vai haver mais uma vacância em outro imóvel, mas assim, de novo, tudo tranquilo quanto a isso, não importa nada. Os rendimentos distribuídos desse mês foram 83 centavos por cota. Isso aí vai dar 9,2% de dividend yield no valor de mercado da cota atualmente, o que é muito legal. E como é que a gente pondera se é muito legal? Isso aqui é um insight interessante que eu vou passar para vocês aqui agora. Vocês têm que vir aqui, muitos investidores profissionais mesmos, isso aí eu aprendi com o Ricardo Figueiredo na Finclass, usam isso. Eles pegam um tesouro de 12 anos para frente, no caso, como o mais próximo de 12 anos é o de 2035, IPCA+, a gente pega isso aqui, 6,72 e compara com o dividend yield desse fundo, que no caso é 9,2. E
O spread, no caso, a diferença entre o dividend yield desse fundo para aquela taxa lá do Tesouro Direto e do Tesouro IPCA é de 2,53%, que é um spread legal, entendeu? É um spread que, se você puxar a média aí do setor, ele está acima da média do setor, ou seja, o fundo ele está barato, é um fundo que está valendo a pena comprar, na minha opinião, e através dessa estratégia de precificação. Aqui podemos ver o dividend yield mensal, pelo valor da cota de mercado a cada mês. E aqui a performance do fundo na B3, podemos ver que o LVBI saiu muito acima do CDI e muito acima também do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, né? Que é o índice dos fundos imobiliários no Brasil aqui. Quanto à liquidez, a DTV, para quem não sabe, é basicamente o que está sendo circulado diariamente no mercado. Que a liquidez dispensa orientações do LVBI é uma liquidez muito expressiva, nada com que tem que prestar atenção com isso aqui não importa pra gente, porque o LVBI tem uma liquidez absurdamente alta. Número de cotistas vem crescendo a cada dia que passa, graças a Deus e graças à boa gestão desses gestores. E aqui podemos ver, isso aqui é bem interessante, é a carteira de ativos do fundo, entendeu? É a carteira de ativos. Todos os ativos, quantos locatários por ativos tem, a quantidade de metros quadrados totais, no caso, a ABL, para quem não sabe, é a área bruta locável. Então é a área do fundo, do ativo de fato, que dá para ser alugada. Aqui é a distribuição por ativo. A vacância, porque eu falei no início que a vacância era desimportante para a gente naquele momento, aquelas informações. Velho, olha a vacância desse fundo. Se você somar todos os ativos dele, a vacância é de 1,1%. É uma vacância extremamente baixa. Nada com o que se preocupar, como eu provavelmente falei. E por que essa vacância é tão baixa? Porque os ativos dele são muito bons. Aprendam isso. Para vocês analisarem um fundo imobiliário de logística, vocês têm que, no caso, não só os fundos imobiliários de logística, para vocês analisarem imóveis de um fundo imobiliário de logística, isso aqui que eu grifei. Ele tem que estar no raio 30 de São Paulo. Se um imóvel de logística está no raio 30 de São Paulo, mas muito provavelmente mesmo, ele é um imóvel classe AAA. Ele é um imóvel muito bom, com uma demanda absurdamente alta. Então, raio 30 de São Paulo, raio 60 de São Paulo, são duas regiões comprovadamente que apresentam muita demanda no histórico do tempo. Outra coisa muito boa, a região de Extrema. Extrema, para quem não sabe, é uma cidade de Minas Gerais que fica aqui no sudeste de Minas Gerais, basicamente, que é estratégica demais para a logística. Então, região de Extrema, raio 30, raio 60, como podemos ver aqui que eu grifei, raio 30 e Extrema, do fundo representa um total de 48 mais 21, vai dar 69% do fundo, dos ativos do fundo, ficam nessas duas regiões poderosíssimas. E assim, qualquer região que não for essa, que seja pelo menos raio 30 de alguma capital ou de algum centro de Feira de Santana, aqui na Bahia, por exemplo, que é um centro logístico bem importante, mas aqui vocês podem ver, né, sempre região metropolitana, que não são muito boas, né, quanto raio 30 e Extrema, porém não são péssimas, entendeu? São boas localizações. E aqui podemos ver a alocação por classe de ativo. Classe A é 95%. Será que estamos bem servidos de bons imóveis nesse fundo? Passo a bola para vocês aí agora, para vocês analisarem. Quanto à carteira de ativos, aqui são os ativos, vocês já foram apresentados para ele, e as alocações por segmento de locatário. Isso é importante, porque, vou dar um exemplo, vai que dá ruim para o setor de e-commerce. Temos todos os outros setores aqui que não fazem parte do dia a dia dos nossos inquilinos, entendeu? Então, diversificar nisso aqui é muito importante. É muito importante você diversificar em tudo. E, como podemos ver, o LVBI mantém uma diversificação muito boa por segmento de locatário e por inquilino também. Scania, poderosíssima, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, isso aqui não é tão legal porque é um varejo como Disbarce, né? Varejo para quebrar, basta tá vivo. Dias, porcentagem, Americanas, dispenso apresentações para vocês, né? Deus é mais. Mas vocês podem perceber que em geral são inquilinos extremamente bons.
21% são outros, pulverizadíssimos. O LVBI, ele utiliza de indexadores de inflação para reajustar seus contratos. Contrato típico e contrato atípico. Isso aqui demandaria uma aula específica para vocês, mas basicamente contratos típicos são mais curtos, apesar de ser mais curtos, por nossos imóveis estarem muito bem localizados, são mais vantajosos para a gente. Contratos atípicos são contratos de longo prazo, digamos de 15 anos, por aí, o que também é bom, porque dependendo da qualidade do imóvel, né? Por exemplo, se o contrato atípico for o caso das regiões metropolitanas, vale a pena porque são contratos que ficam de longo prazo e a gente não tem que se preocupar com esses imóveis por um bom período de tempo, né? Como podemos dizer. Aqui, importante também, os vencimentos do contrato de locação é uma coisa que você tem que ver em qualquer fundo que você esteja analisando. Podemos perceber que em 2027 vão vencer 30% dos contratos, daqui a 3 anos, quase 2 anos, né? Já estamos quase em 2025. E os 34% de 2030 para cima. Ou seja, tá tranquilo. A tradução disso aqui é tá tranquilo, tá tranquilo. O histórico de vacância do fundo. Velho, é o que eu tô falando. Esse fundo é vacância 01, 01, 01, 01. Isso comprova a qualidade poderosíssima dos imóveis desse fundo. E assim, ele não é um fundo que nem o HGLG. O HGLG tem imóveis muito bons também. Porém, não paga nada, porra. O HGLG, o dividend dele é muito baixo. Se, na minha opinião, eu não tenho HGLG, porque eu acho ele muito caro ou que ele paga muito pouco. Entendeu? Não adianta você ter uma coisa muito boa se ela não está rendendo, é minha opinião, né? Então, isso aqui rende bem e é ouro. Esses ativos desse fundo são ouro, basicamente. E aqui são as demonstrações financeiras do fundo. As receitas imobiliárias, por cota, vocês podem ver aqui. O fundo ele teve a receita, ou melhor dizendo, a receita potencial dele era de 87 centavos. Aí, graças à vacância, no caso, ou seja, aquela vacância de 1% só gerou pra gente uma perda de 1 centavo por cota. Ninguém quer perder dinheiro nenhum, né? Mas foi 1 centavo. Tá tranquilo. Inadimplência, isso aqui é chato, mas tá tranquilo, bem controlado também. Ou seja, nós conseguimos de receita de fato 83 centavos. Desses 83 centavos, perdemos 1 centavo de despesa imobiliária, despesas que o fundo tem. O caixa do fundo rendeu 6 centavos. Depois as despesas operacionais do fundo tiraram mais 11 centavos. E aí o fundo deu uma queimada na sua reserva de 5 centavos para nos distribuir os mesmos 83 centavos que ele gerou. Foi basicamente isso. Aqui é a demonstração dos resultados. Se quiserem podem ver, mas tá nada demais. A alavancagem é outra coisa extremamente importante. É muito importante. Quando eu tenho um fundo imobiliário, eu não quero estar me preocupando com a alavancagem. Eu quero um fundo sem alavancagem, velho. Eu quero que o fundo todo mês me dê dividendo. É o que eu quero, mais nada. Eu não quero que ele se alavanque para crescer. Não quero, eu não estou nem aí para isso. Porque para crescimento, como vocês viram no meu primeiro episódio falando sobre a minha carteira, eu deixo para a área de criptomoedas e para a área de ativos internacionais. Rendimento eu quero para fundos imobiliários e ações. Então, eu não quero saber de dor de cabeça com alavancagem em fundos que eu tenho na minha carteira. E por isso, podemos ver que a alavancagem desse LVBI é irrisória. Irrisória. Por exemplo, olha só isso aqui, do ativo Aratu. Saldo devedor, 13,3 milhões. A taxa de emissão dela tá muito... Que porra é essa? É 1,4% mais IPCA. Não tem nem por que eles pagarem essa dívida. Se eles botarem o dinheiro deles aqui, em qualquer IPCA aqui, até na Selic também, eles tiram dinheiro e sobra de rendimento, de dinheiro de taxas financeiras para pagar essa dívida aqui e ainda lucrar, entendeu? Então não tem nem por que eles pagarem essa dívida no momento. E é isso. Basicamente, esse foi o relatório do LVBI. E eu queria mostrar uma coisa para vocês que é uma oportunidade tremenda. Velho, se vocês botam LVBI 11 aqui no Google, só para vocês verem o preço dele. Olha isso. Será que o fundo está sendo justamente desvalorizado? Minha opinião, não. Minha opinião é que o mercado está num AUE e ele caiu isso aqui no último ano. Minha opinião, e o que eu vou fazer?
encher minha carteira dele. Ele está barato. É um fundo de qualidade absurda. Então, não vou perder minha oportunidade. E o que eu farei não é dica de investimento. Eu estou fazendo, se vira, estuda e faz você o que você quiser. Mas eu vou comprar muitas cotas desse fundo ainda, se ele manter esse padrão de qualidade. E foi basicamente isso. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre essa carteira e sobre todos meus estudos sobre de ativo por ativo da minha carteira de fundos imobiliários, de ações, em geral. Viu? Tamo junto, valeu e até a próxima.